Este vídeo é para aquele concurseiro, estudante ou algum interessado nesse conteúdo que por alguma circunstância não pode ou não consegue fazer a leitura do texto. Aquele que faz suas caminhadas e coloca o fone de ouvido para ouvir uma música ou, agora, ouvir esta leitura. Aquele que sai do trabalho, que pega o ônibus, lotação, metrô, que está dirigindo e às vezes nem pode se sentar para fazer uma leitura mais sossegada. Então, resolvi fazer esse e outros vídeos fazendo a leitura na íntegra do texto. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Antes da gente começar, deixa eu sugerir outra coisa. Acesse o www.biodidata.com.br que lá você vai poder ver outras leituras que fiz. Outra coisa importante, todas as leituras feitas aqui foram de leis tiradas em sites oficiais, tanto do governo federal quanto de governos estaduais ou de municípios. Vamos começar? Boa leitura! Lei no 10.028, de 19 de outubro de 2000. Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, a Lei no 1079, de 10 de abril de 1950, e o Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 339 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, NR. Artigo 2º. Título 11 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo e artigos. Capítulo 4. Dos crimes contra as finanças públicas, AC, asterisco. Contratação de operação de crédito, AC. Artigo 359, A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo, sem prévia autorização legislativa, AC. Pena, reclusão, de 1 a 2 anos. AC. Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito interno ou externo, AC. 1. Com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal, AC. 2. Quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei, AC. Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar, AC. Artigo 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei, AC. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, AC. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura, AC. Artigo 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa, AC. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, AC. Ordenação de despesa não autorizada, AC. Artigo 359-D. Ordenar despesa não autorizada por lei, AC. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, AC. Prestação de garantia graciosa, AC. Artigo 359-E. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei, AC. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, AC. Não cancelamento de restos a pagar, AC. Artigo 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei, AC. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, AC. Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura, AC. Artigo 359-G.
Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura, AC. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. AC. Oferta pública ou colocação de títulos no mercado, AC. Artigo 359. H. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em Sistema Centralizado de Liquidação e de Custódia, AC. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. AC. Artigo 3º. A Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950, passa a vigorar com as seguintes alterações. 5. Deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada nos prazos estabelecidos em lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal, AC. 6. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal, AC. 7. Deixar de promover ou de ordenar na forma da lei o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos de operação de crédito realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei, AC. 8. Deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais encargos, até o encerramento do exercício financeiro, AC. 9. Ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operação de crédito com qualquer um dos demais entes da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma de inovação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, AC. 10. Captar recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, AC. 11. Ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para finalidade diversa da prevista na lei que a autorizou, AC. 12. Realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida em lei, AC. Artigo 39. A. Constituem, também, crimes de responsabilidade do presidente do Supremo Tribunal Federal ou de seu substituto quando no exercício da presidência, as condutas previstas no artigo 10 desta lei, quando por eles ordenadas ou praticadas. AC. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos presidentes, e respectivos substitutos quando no exercício da presidência, dos tribunais superiores, dos tribunais de contas, dos tribunais regionais federais, do trabalho e eleitorais, dos tribunais de justiça e de alçada dos estados e do Distrito Federal, e aos juízes diretores de foro ou função equivalente no primeiro grau de jurisdição AC. Artigo 40. A. Constituem, também, crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República, ou de seu substituto quando no exercício da chefia do Ministério Público da União, as condutas previstas no artigo 10 desta lei, quando por eles ordenadas ou praticadas. AC. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, AC. 1. Ao Advogado-Geral da União, AC. 2. Aos Procuradores-Gerais do Trabalho, Eleitoral e Militar, aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, aos Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, e aos membros do Ministério Público da União e dos Estados, da Advocacia Geral da União, das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, quando no exercício de função de chefia das unidades regionais ou locais das respectivas instituições. AC. Artigo 41. A. Respeitada a prerrogativa de foro que assiste às autoridades a que se referem o parágrafo único, do artigo 39, a e o inciso 2 do parágrafo único, do artigo 40, a. As ações penais contra elas ajuizadas pela prática dos crimes de responsabilidade previstos no artigo 10 desta lei serão processadas e julgadas de acordo com o rito, instituído pela Lei no 8.038, de 28 de maio de 1990, permitido, a todo cidadão, o oferecimento da denúncia. AC. Artigo 4º. O artigo 1º do Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação.
16. Deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada nos prazos estabelecidos em lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal, AC. 17. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal, AC. 18. Deixar de promover ou de ordenar na forma da lei o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos de operação de crédito realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei, AC. 19. Deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais encargos, até o encerramento do exercício financeiro, AC. 20. Ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operação de crédito com qualquer um dos demais entes da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma de inovação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, AC. 21. Captar recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, AC. 22. Ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para finalidade diversa da prevista na lei que a autorizou, AC. 23. Realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida em lei, AC. Artigo 5º constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas. 1. Deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos prazos e condições estabelecidos em lei. 2. Propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contém as metas fiscais na forma da lei. 3. Deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei. 4. Deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por poder do limite máximo. Parágrafo 1º. A infração prevista neste artigo é punida com multa de 30% dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal. Parágrafo 2º. A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público envolvida. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 19 de outubro de 2000, 179º da Independência e 112º da República. Fernando Henrique Cardoso. José Gregory. Este texto não substitui o publicado no DEU de 20 de outubro de 2000. Não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo, assim, você me incentiva a produzir mais conteúdo.